As relações hoje em dia são pautadas, acima de tudo, por motivações superficiais. A ideia de amor, como entendemos, está cada vez mais a se tornar num conto de fada, uma ideia sobrevalorizada. Sentimentos de verdadeiro amor, como altruísmo, empatia, apego, vulnerabilidade, são relacionadas a traços de pessoas fracas ou, então, bastante ingênuas. O materialismo tem se tornado uma coisa tão frequente e abundante que as pessoas, quando pensam em par perfeito, sempre relacionam a uma pessoa cheia de bens materiais ou então que tenha um corpo esculpido pelos deuses gregos. Claro que muito disso acontece pela subversão de valores que a mídia faz, onde coloca uma mulher submissa e vulnerável como peça ou marionete na mão de um homem e coloca um homem frágil e vulnerável como um gado de mulheres. Então, a mulher está impedida de nutrir verdadeiro sentimento por um homem e o homem está impedido de nutrir verdadeiro sentimento por mulher. Onde aquela pessoa que tiver um sentimento verdadeiro por alguém tenderá sempre a sofrer muito, a ser simplesmente uma peça, um objeto na mão dessa pessoa. Mas apesar dessa dinâmica social que parece estar cada vez mais a caminhar para o abismo, existem sempre aquelas situações que são exceções. Aquelas pessoas que surgem e nos fazem sentir como uma lufada de ar fresco pelo bom exemplo que elas dão, como por exemplo a relação do Negrelha e da Weta. Porque nós temos um casal aparentemente desproporcional. Temos um casal com uma educação, uma aparência e uma abordagem, no sentido geral, bastante mediana. E temos uma mulher que à primeira vista parece ser muita areia para o seu caminhão. É muito fácil olhar para eles e pensar, ela sem dúvida merece um homem melhor. Algumas pessoas percebem muito tarde que a decisão de escolher a pessoa ideal é uma das mais importantes que elas farão em toda a vida. Porque elas estarão a escolher alguém com quem elas vão passar todo o seu momento, com quem elas vão constituir uma segunda família. E infelizmente a maneira desleixada e leviana como as pessoas abordam esse assunto chega até a doer o coração. Um parceiro com valores reais pode decidir em grande parte como será todos os outros aspectos da tua vida, como o aspecto intelectual, o aspecto material, o aspecto social e até mesmo, se formos pensar muito nisso, espiritual. Você não pode esperar partilhar a cama com a mesma pessoa todos os dias e não estar disposta a permitir que essa pessoa se torne parte de ti. Então nós sempre vamos acabar por adotar traços e características relacionadas a outra pessoa. E entenda que estar apaixonado não é uma boa desculpa para dizer que certa pessoa serve. Passamos muito tempo a planificar e a idealizar como gostaríamos que fosse o emprego dos sonhos, a casa dos sonhos, os países que pretendemos visitar, as universidades, todas as outras coisas, mas não pensamos muito nas nossas relações, pelo menos de maneira meticulosa e aprofundada. E embora vulgarmente possamos pensar sobre isso às vezes, isso ainda não significa que pensemos bem sobre isso às vezes. Embora não tenha dados objetivos sobre o assunto, mas por causa da experiência subjetiva que todos nós temos, é fácil perceber o fracasso que muitos jovens encontram ao tentarem se relacionar e as relações pelas quais muitos deles acabam passando ao longo da sua juventude e a maneira como isso de certa forma desanima a moral deles para então irem atrás de novos parceiros românticos. Uma escritora e psicóloga norte-americana disse que, embora as pessoas não admitam isso e encarem as relações românticas com certa leviandade, em seu consultório, a maioria das pessoas, se não todas, com quem ela realiza as sessões, reclamam sempre do quão fracassadas se sentem nesse aspecto.
Por isso, a necessidade de sermos sábios e seletivos é indispensável. A negligência nesse sentido pode resultar em problemas muito mais sérios do que imaginamos. Uma coisa que podemos fazer é prestar atenção aos nossos valores e sermos ambiciosos. Não precisamos aceitar tudo o que aparece. Temos de ter calma e cautela. Um rosto bonito pode definir a vida, mas não a essência de alguém. Procurar saber se a pessoa tem as qualidades certas, qualidades interiores. Procurar saber se essa pessoa é capaz de te inspirar a crescer e a se tornar melhor a cada dia. E são essas as lições que eu pude tirar do relacionamento da Weza e do Nagrelia. As pessoas têm a necessidade de obter um cúmplice. Decididamente, relacionamentos não são perfeitos e tão pouco fáceis. Mas precisamos de alguém que, diante da tempestade, possa ser o nosso abrigo. Em queda livre, possa ser o nosso paraquedas. Diante do mar, possa ser o nosso colete salva-vidas. No calor, frio e vice-versa. E o essencial é respeito e reciprocidade. É como uma jovem uma vez disse no Facebook: o Matumbo deixou casa, deixou saúde e deixou sustentabilidade para os seus filhos. O Matumbo, enquanto esteve em vida, assumiu, respeitou e amou a mesma mulher.